desde o nosso nascimento, acabam nos dando um nome e também uma nacionalidade. No meu caso e de muitos de vocês, a nacionalidade brasileira. Mas o que é que fez com que nós fôssemos brasileiros? Como surgiu esta coisa que nós chamamos hoje de Brasil? E o que nos une? Será que são as tradições, a história, os hábitos, ou mesmo superstições, como por exemplo, quando uma faca cai no chão e a gente precisa riscar porque senão dá azar? Ou mesmo um chinelo virado, porque se você não desvirá-lo, isso também pode dar azar? Ou mesmo uma vassoura atrás da porta, porque isso pode espantar as visitas indesejadas? Estas outras coisas, entre muitas outras, fazem parte da construção cultural do povo brasileiro. E isso também contribuiu para a formação do nosso território. Mas como isso se deu? A gente vai tentar descobrir um pouco disso pela formação do território brasileiro. Vem comigo! Aquelas perguntas que eu fui fazendo para mim mesmo e para vocês no começo do vídeo sobre o que significa ser brasileiro e por que nós somos considerados brasileiros e não de uma outra nacionalidade, por exemplo. Perguntas que a princípio podem parecer óbvias, mas não é bem assim. Porque o fato de ser brasileiro ou o fato de ser de uma nacionalidade tem muito a ver com um longo processo histórico ligado à construção de uma sociedade. Ou melhor, de vários grupos sociais. Porque o ser humano tem uma característica importantíssima, que é a característica de viver em sociedade. Nós somos seres extremamente sociáveis. Nós gostamos de viver em grupo, nós gostamos de compartilhar coisas. E desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre, a nossa vida está permeada por relações sociais. Mesmo aquelas pessoas que, porventura, venham a viver isoladamente, se desliguem de tudo, em algum momento da vida ela precisou ter contato com outros seres humanos. Com as mães, por exemplo. Mas, tirando esse fator, muitas das pessoas ao longo da história, elas foram construindo valores, foram construindo e compartilhando valores e tradições para justamente dar uma cara, para dar uma identidade para o grupo social. Porque essa é a nossa vida. Uma vida que basicamente é uma vida em sociedade. O ser humano é gregário, ele gosta de viver em grupo. E uma sociedade, para que ela consiga se construir, para que ela consiga ser formada, ela vai precisar, entre outras coisas, partilhar, formar uma série de valores, uma série de costumes, uma série de normas. Porque tudo isso é o que vai dar a cara, é o que vai dar a identidade e vai fazer com que a gente se sinta pertencente àquele grupo. Entre outras coisas, porque a gente vai reconhecer, vai entender todos esses valores, vai entender todos esses costumes, vai entender todas essas normas. Por exemplo, quando você sabe, por exemplo, que você não pode fazer determinadas coisas, isso tem a ver com uma construção social. Tem a ver com o fato de que você recebeu essas informações, você foi ensinado, você foi orientado para justamente não fazer determinadas coisas, porque isso faz parte dos valores, faz parte da história, da construção, da identidade dessa sociedade. E esses grupos sociais, eles podem, porventura, formar aquilo que a gente chama de povo. Mas por que as sociedades vão formar povos? E mais do que isso, o que a gente chama por povo? O que é o povo? Quando eu falo de povo, algumas pessoas podem, pode pensar naquele animal que vive no mar, é o polvo, mas eu estou falando povo sem a letra L, povo de pessoas, população. E algumas pessoas podem fazer uma associação, por exemplo, com pessoas que vivem em uma camada da sociedade com não tantos recursos, com coisas mais populares, sem muita sofisticação, talvez. Mas não é bem assim. A palavra povo, na verdade, ela tem algumas coisas, algumas pistas que ajudam a gente a identificar o que é o povo. Então, por exemplo, quando eu falo do povo, eu estou pensando, por exemplo, num primeiro ponto, que é o compartilhamento de tradições. O que são essas tradições? O que é o compartilhamento dessas tradições? Bom, entre outras coisas, o compartilhamento dessas tradições são aqueles valores que eu falei no começo da aula. Então, a gente sabe, por exemplo, por esses valores, por esse compartilhamento passado de pai para filho e de geração em geração, que se uma faca cair no chão e você não riscar 3 vezes, pode dar azar. Ou que se você colocar uma vassoura atrás da porta, ela pode espantar a visita. Então, são superstições que vão sendo passadas de geração após geração e que são resultado da nossa construção histórica enquanto povo. Então, isso faz com que a gente não só
saiba dessas tradições, saiba dessas superstições, por exemplo, como a gente se reconhece. Porque se outra pessoa do mesmo grupo, da mesma sociedade na qual você vive, falar sobre essas coisas, você imediatamente vai lembrar da faca no chão e vai fazer associação com o azar que isso pode dar. Ou quando o espelho cai no chão também, que é uma outra coisa, que dá 7 anos de azar. Então, tudo isso faz parte dessa construção histórica. E tradições que não são só as superstições que eu falei agora, mas pode ser a cultura, pode ser o folclore. Então, por exemplo, quando eu falo da caipora, quando eu falo do curupira, quando eu falo da mula sem cabeça, do saci pererê, do lobisomem, são coisas muito ligadas à construção de histórias, à construção de tradições do povo brasileiro. Então, são coisas que fazem parte da nossa vida. Assim como, por exemplo, na culinária. A feijoada de quarta-feira ou de sábado, cheia de feijão preto, aquela couve manteiga gostosa, o arroz bem quentinho, um pedaço de paio, um pedaço de linguiça, outras carnes ali dentro fazendo aquele caldo da feijoada com um pouquinho de farofa e um pouquinho de alguns outros elementos que vão formar a feijoada brasileira. Ou então o pastel de feira no sábado, ou a macarronada no domingo. A culinária também faz parte da construção da cultura. Então, isso faz com que, por exemplo, nós consigamos nos reconhecer enquanto brasileiros, enquanto povo brasileiro. Porque mesmo que você encontre pessoas em outra parte do mundo, brasileiros que vivam muito longe, se você começa a falar da feijoada, do pastel de feira, da mula sem cabeça, do lobisomem, da vassoura atrás da porta, tudo isso aquela pessoa vai reconhecer na hora. Falar, nossa, isso faz parte da identidade brasileira, que saudade do meu país. Por quê? Tem coisas que vão fazer com que o povo brasileiro se diferencie do povo argentino, do povo boliviano, do povo peruano, do povo paraguaio, do povo equatoriano, do povo chileno, do povo mexicano, do povo moçambicano, do povo angolano, do povo português, do povo holandês, do japonês, do chinês, do australiano, do norte-americano, do canadense. Não importa. Cada povo vai formar um conjunto de tradições, um conjunto de valores nos quais essas pessoas vão se sentir reconhecidas, abraçadas, como sendo parte delas mesmas. Então, é isso que nos torna também brasileiros, essas tradições. E mais do que isso, outro fator é o idioma. Quando, por exemplo, a gente usa certas expressões. Porque o português, gente, ele não é falado só pelos mais de 210 milhões de brasileiros. Ele também é falado em outras partes do mundo. Português de Portugal, que foi o país no qual o idioma português surgiu. Angola, Moçambique, Cabo Verde. Existem partes do mundo em que ainda se fala português, como por exemplo em Goa, lá na Índia, em Macau, na China. Por quê? O Império Português ele se expandiu muito pelo mundo ao longo dos últimos séculos. Ele conseguiu, principalmente depois das grandes navegações, ali, se expandir e levar a língua portuguesa. Mas o português falado no Brasil ele tem uma série de diferenças. Às vezes coisas que a gente fala aqui no Brasil, o português não vai reconhecer. E pior ainda, se a gente estiver falando em outros idiomas. Vamos pensar, por exemplo, na expressão água no joelho. Tirar a água do joelho, que é para fazer xixi. Tirar a água do joelho é uma expressão que a gente conhece, mas que se você falar para uma outra pessoa em outra parte do mundo que não fala português e não conhece essas nuances da língua portuguesa falada no Brasil, ela vai pensar, poxa, tirar água do joelho? Bom, eu vou pegar uma faca, vou serrilhar e vou ver se sai água do joelho. Provavelmente não, vai sair sangue. Então, não faz muito sentido essa expressão. Do mesmo jeito que se eu usar uma outra expressão, como por exemplo, tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra, a gente entende que é uma coisa ligada assim, tirar leite de pedra é algo que é muito difícil de fazer, muito difícil de executar. Como tirar leite de pedra, por exemplo. Mas não faz muito sentido para outros povos. Então, as questões ligadas à língua, as questões ligadas ao idioma, elas são importantíssimas. Por quê? Nós reconhecemos esse código, nós reconhecemos essas especificidades. Como tirar água do joelho, como tirar leite de pedra, enfim, entre muitas outras expressões. Então, o idioma é muito importante para construir um povo. Outra coisa é o fato de que nem sempre as sociedades que formam povos, elas vão possuir um território. Se eu pensar, por exemplo, nos povos indígenas, então, existem vários povos indígenas que, inclusive, estavam no Brasil muito antes da chegada dos europeus. Estimava-se em 5 milhões de pessoas, pelo menos aí, até 5 milhões de pessoas, quando os portugueses aqui chegaram. E os europeus aqui chegaram. Então, esses grupos, essas sociedades que formam povos, elas têm também as suas tradições, têm os seus valores. Podem ser que esses valores, por exemplo, sejam do seguinte. Bom, num período de menos chuva, num período de mais calor, eu vou ficar por aqui, caçando, coletando, tendo os meus recursos. Mas, de repente, num período de frio, num período de mais chuvas,
essa região para mim já não sirva mais. Eu vou morar em outro lugar, vou passar uns meses em outro lugar. Então, essa é uma característica de sociedades que a gente chama de sociedades nômades, que caminham o tempo todo, que não vem muito sentido em fixar território. Enquanto que existem sociedades que são sedentárias. As sociedades ocidentais, como a própria sociedade brasileira, ela é uma sociedade sedentária. Por quê? Nós fixamos residência, nós não precisamos caminhar grandes distâncias ou se mudar de tempos em tempos para buscar alimento. Né? Então, o sedentarismo e o nomadismo são coisas diferentes e que vão ter consequências diferentes. Sociedades nômades, por exemplo, elas não vão precisar ter um território, um lugar demarcado, um terreno para chamar de delas. Eles vão caminhando aí conforme a necessidade. Então, ter território, possuir alguma coisa, esse sentimento de posse não faz muito sentido. Agora, para outras sociedades, esse povo, ou os povos, como o próprio povo brasileiro, sentiu a necessidade de delimitar um território, que é o território do Brasil. Tá? Então, nem sempre um povo vai ter um território. E uma outra coisa, além desse sedentarismo e desse nomadismo, que também fazem parte desse processo, é que povo e nação são palavras muito parecidas, são palavras muito semelhantes, que dizem mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho determinados grupos sociais, então eu tenho um grupo social que vive em uma determinada região, e essa determinada região também tem grupos sociais parecidos com os meus, formando um povo com características muito peculiares, muito particulares, e que de repente podem formar aí aquilo que a gente também chama de nação. Né? O povo brasileiro ou nação brasileira é o povo ou a nação brasileira porque nós temos uma série de valores ligados a uma língua do português do Brasil, que é diferente do português do Portugal e de português de outras áreas. Tem uma série de tradições, uma série de valores que a gente reconhece e compartilha e passa de pai para filho. Temos uma história, temos a nossa cultura, temos a nossa música. Então, tudo isso faz parte da construção do povo ou da nação brasileira. Do mesmo jeito que você tem outros povos e nações, ou nações ao redor do mundo. Né? Eu até poderia falar que nações ou povos podem formar territórios. Então, por exemplo, no nosso caso, o povo, a nação brasileira, tem o seu próprio território. Delimitou uma área, que é a área do Brasil, com seus mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E que foi, na verdade, o resultado de uma construção, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, às vezes, nem todo povo tem nem toda nação tem um território para chamar de seu. Então, quando eu penso, por exemplo, no Estado de Israel. O Estado de Israel, por exemplo, ele ficou sem ter um território até 1948, mais ou menos. Né? Por quê? Os judeus queriam um lugar do mundo para construir um território que pudessem compartilhar os seus valores, a tradição, a cultura judaica, a religião judaica, mas não conseguiam. E aí só foi feito isso em 1948. Mas os palestinos que viviam por ali, por exemplo, viram que perderam aquele território. Né? E os palestinos hoje lutam, inclusive, para ter um território que possa chamar de seu, porque os palestinos também têm as suas tradições, a sua cultura própria e etc. Né? Então, outro exemplo. E um povo com uma nação, com território, com tradições, com idioma próprio, ele pode formar um país, como o Brasil formou um país. E o Brasil formou um país, assim como muitas outras partes do mundo formaram países. Então, hoje a gente sabe que tem aí mais de 200 países ou territórios, a maior parte deles reconhecida pelas Nações Unidas, pela ONU. Né? Então, percebam que o mundo aí é um lugar com muitas divisões, com muitos territórios. Né? Lembrando que dentro desses territórios você pode ter outras divisões, como no próprio Brasil. Você tem divisão, o Brasil é dividido em estados, os estados são divididos em regiões, que são divididos em municípios, e os municípios são divididos em bairros, enfim, é um mosaico. E quando a gente fala dessa construção de um território, da construção de uma entidade que delimita esses territórios, dentro desses territórios, dentro desses países, por exemplo, a gente pode ter o Estado e o governo. Estado e governo são coisas, vamos dizer assim, uma é consequência da outra. Então, por exemplo, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é formado pelas pessoas que governam, portanto, pelo governo. Então, percebam que presidente ou presidenta, senador ou senadora, ministro ou ministra, vereador ou vereadora, prefeito ou prefeita, governador ou governadora, todo esse pessoal, todo esse povo, ele governa o Brasil. Ele vai aí administrar o Brasil. Ele vai dirigir o Brasil. Mas o governo, ele pode mudar. Tem alguns países, algumas partes do mundo que não mudam o governo. Ficam ali o tempo todo. Mas, em uma parte do mundo, a gente percebe que existem essas mudanças. O governo, ele muda. Então, esse governo que vai mudando de tempos em tempos, ele faz essa direção, a administração do Estado brasileiro. Que é uma coisa que é permanente. O Estado brasileiro é formado pelas pessoas que governam, portanto, pelo governo. E o governo muda.
Agora, o Estado brasileiro é essa entidade que forma aí os serviços públicos, formam a organização do território, formam aí os estados e assim por diante. Tá? Então, o Estado ele é formado por essa parte. Então, são coisas aí ligadas também a um outro ponto que é a formação das fronteiras. Né? Então, as fronteiras também são uma parte muito importante, porque isso vai fazer com que o meu território seja delimitado. Ou seja, se eu sou um membro do território brasileiro que está delimitado, significa que os brasileiros vão viver aqui dentro e pessoas que eu deixe entrar possam viver aqui também. E eu não posso invadir outras áreas nem permitir que outras pessoas entrem sem autorização. Né? Então, as fronteiras são algo muito importante, porque elas vão ajudar a delimitar, elas vão ajudar a agrupar, a ordenar, a organizar esses grupos sociais que formam povos e esses povos que formam aí nações. Tá bom? Bom, quando a gente pensa na formação do Estado brasileiro, como surgiu esta coisa que hoje nós chamamos de República Federativa do Brasil, isso que nós chamamos de Brasil, na verdade, é o resultado de um longo processo. Né? E a gente vai ter que pensar aqui nesse quanto longo é isso, pensando que tudo isso aí levou séculos. Séculos, gente. Estamos falando aí de mais de 5 séculos, mais de 500 anos de construção desse negócio que a gente chama República Federativa do Brasil ou simplesmente Brasil. Então, tudo isso vai ter a ver com as maneiras com as quais os europeus, por exemplo, chegaram ao nosso território, com os grupos que já viviam aqui, com os muitos povos indígenas que de repente viram a situação começando a mudar, mas fazem parte da história, das tradições, da cultura brasileira, a construção das tradições, dos costumes, e muitos grupos sociais que vieram para o Brasil ou já viviam aqui no Brasil e que ajudaram a construir todo esse sistema de crenças, de valores, de tudo isso que a gente tem aqui dentro do território brasileiro, como os exemplos que eu dei aí durante o vídeo. Né? É importante a gente destacar, gente, que embora a gente fale aqui de Brasil como um país com características muito semelhantes a outros países ocidentais, a gente tem que lembrar da presença dos povos indígenas, ou das sociedades indígenas. Elas estão aqui nisso que hoje a gente chama Brasil, muito, mas muito antes da chegada dos europeus. Portanto, quando chegaram aqui, por exemplo, os portugueses vieram através das grandes navegações atingir essas porções do território que hoje a gente chama Brasil, muita gente já estava por aqui. Alguns estudos estimam que até entre 1 milhão e 5 milhões de pessoas, é difícil de precisar, gente, porque o registro escrito, evidências escritas, evidências ou desenhadas, ou evidências muito claras de quantas pessoas tinham aqui, são dificílimas de estimar, né? Porque, por exemplo, a gente não sabe até hoje se havia, por exemplo, algum censo indígena ou um IBGE indígena, por exemplo, que fizesse a contagem de quantas pessoas viviam nessa região. A gente então não sabe exatamente quantas pessoas viviam aqui, né? Se houvesse uma escrita, talvez a gente tivesse mais pistas, mas não é o caso. Então, estima-se que entre 1 milhão e 5 milhões de pessoas talvez vivessem aqui no Brasil, mas de qualquer forma é muita gente. Né? Isso, se a gente comparar até com outros países do mundo na mesma época em que os portugueses chegaram, 5 milhões era um número muito expressivo, né? Porque o mundo tinha muito menos gente. Mas o fato é que tínhamos vários grupos sociais, várias sociedades com características muito diferentes. Então, quando eu falo de povos indígenas, na verdade, gente, eu estou falando de um mosaico de pessoas reunidas em diferentes grupos sociais que formam diferentes povos que podem formar nações indígenas, com idiomas, tradições, heranças culturais, religiões, tudo característico, muito particular de cada um desses muitos grupos. Poxa, estamos falando de um território imenso, que hoje tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, muita gente podia viver por aqui. E, de fato, viviam. Né? Temos aí, por exemplo, um registro que eu vou mostrar para vocês, que é de um aventureiro, digamos assim. Na verdade, era um mercador, né? Ele era um negociante, um comerciante, chamado Hans Staden, né? Um alemão que veio aqui para o Brasil, né? Durante algumas navegações de reconhecimento, também de tentar fazer comércio aqui na América do Sul. Ele se deparou numa das vezes aí com um grupo de índios Tupinambá. E aí acabou, inclusive em uma das viagens, o Hans Staden acabou ficando prisioneiro de alguns indígenas, observou rituais como, por exemplo, a antropofagia, que é o ato de... Tem sociedades humanas que comem pessoas, né, por questões religiosas, por questões ritualísticas. Então ele presenciou isso, e tudo isso foi
documentado, foi desenhado como esse desenho no livro dele chamado Duas Viagens ao Brasil. Na verdade, o nome do livro é bem diferente desse, eu não vou ter tempo porque o nome é imenso, mas é um livro que foi publicado em 1557, falando um pouco do que o Randstaden viu aqui quando chegou no Brasil nesse período. Né? Então, o que ele viu realmente, pelo desenho, vocês vão ver um mosaico aí de pessoas, de construções. Então, o Brasil não era esse território a ser desbravado, totalmente inabitado, muito pelo contrário. Mas uma outra amostra de como era a visão de quem chegava aqui está na carta do Pero Vaz de Caminha, que eu vou rolar aí para vocês agora, ler um trecho para vocês entenderem melhor. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a praia parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Pero Vaz de Caminha, 1º de maio de 1500. Então, o que vocês podem ter percebido é que a carta do Pero Vaz de Caminha para o rei Dom Manuel de Portugal, quando ele chegou aqui ao Brasil, é um relato muito breve daquilo que ele pôde observar, só que ele observou segundo os seus próprios valores. Então, quando ele fala no final da carta, precisamos salvar essa gente, significa fazer com que essas pessoas fossem catequizadas, se convertessem ao catolicismo, ou seja, uma imposição da visão portuguesa, da visão católica, sobre aquele grupo que vivia sobre outro sistema de valores. Por quê? Provavelmente faziam parte de um povo que tinha outros costumes, outras tradições. E aí, nesse choque, é que começa, de uma certa maneira, a ocupação do Brasil e a montagem desse Brasil como a gente conhece hoje. Nesse choque de culturas, de uma certa forma, nessa imposição de tradições de portugueses, né, por parte dos portugueses em relação a quem já vivia aqui. E a gente sabe que a consequência disso foi o processo bastante longo, né, de extermínio, de sociedades indígenas que foram dizimadas e que se tornaram, e ainda são até hoje, um grupo social extremamente frágil, com uma série de demandas, com uma série de problemas que ainda persistem. Mas, de qualquer maneira, são um grupo importantíssimo para a construção da história, da identidade, do modo como nós, brasileiros, somos até hoje. Tá bom? Agora, a gente precisa pensar um pouquinho, já que a gente falou de povo, de sociedade, de nação ou país, e como o território, né, é uma consequência, na verdade, de tudo isso, é importante pensar um pouquinho sobre, depois da chegada dos europeus aqui e da maneira como isso tudo foi sendo construído, como é que as fronteiras do Brasil foram sendo delimitadas, como é que elas foram sendo definidas. Lá na carta, vocês perceberam que ele falava até de uma distância em léguas, que era o que ele conseguia ver da caravela. Ele conseguia ver, então, uma linha do horizonte a perder de vista 10 a 20 léguas, a gente está falando aí de algumas dezenas ou dezenas de quilômetros, na verdade, né? Não muito mais aí do que 100 quilômetros, por exemplo. Talvez um pouco mais, né? Mas não pensando em milhares de quilômetros. Por quê? Porque os navegadores, quando vinham, né, numa situação como essa, eles não tinham ideia do que eles iam encontrar aqui. Eles não tinham ainda ideia de quão grande era o território da América do Sul, do Brasil, né? Então, isso também tem muito a ver com o fato de que, conforme essas pessoas vão ocupando, conforme elas vão impondo essa dinâmica ao território que hoje a gente chama de Brasil, as fronteiras vão sendo modificadas.
Porque durante muito tempo, por exemplo, a maior parte da população brasileira vivia perto do litoral, que é onde a ocupação de fato vai se tornar, dentro dessa dinâmica europeia, mais intensa. Mas ao longo do tempo as divisões vão mudando. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de imagens que vai dar a dimensão dessas mudanças durante esse tempo aí, que é o tempo a partir da chamada descoberta ou descobrimento do Brasil. Então, um primeiro caso aí é esse mapa das capitanias hereditárias no Brasil. Então, nas aulas de história, provavelmente, se não viram, vão ver o sistema de capitanias hereditárias, que é uma primeira tentativa que o Império Português vai impor ao Brasil, né, criando esse sistema de capitanias hereditárias a partir de 1534, com capitanias aí como a do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, Paraíba, Itamaracá, Pernambuco, da Bahia, aí lá para mais para o sul, né, São Tomé, São Vicente e Santo Amaro, que vão dar origem aqui ao estado de São Paulo, a do Rio de Janeiro e assim por diante. Depois desse sistema de capitanias hereditárias, a gente vai ter uma outra divisão que vai aí também prevalecer durante algum tempo, durante o período colonial do Brasil, que vai aí, né, do começo do século XVI até a chegada de Dom João VI, no século XIX, que é essa divisão aí. Ó. Então, tentaram dividir o Brasil em dois, por causa do tamanho do território, que eles, né, imaginavam que fosse muito grande, dividido entre repartição do norte, estado do Maranhão, e a repartição do sul, o estado do Brasil. Né? Por que Portugal fez isso? Para tentar melhorar a administração desse território imenso, sem quase nenhum português, vamos dizer assim, no interior do território, né? E claro, visando aquilo que estava mais para o interior desse território. Porque vocês estão vendo aí uma linha, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. A parte da sua esquerda, aliás, ela pertence à Espanha, e essa parte direita pertence a Portugal. Mas os espanhóis e os portugueses pouco conheciam o interior do Brasil. Então eles já estavam pensando aqui, quem sabe a gente consiga invadir, quem sabe a gente consiga adentrar esses territórios, já que nem os espanhóis conseguiram. Né? Então a divisão entre o estado do Brasil e do Maranhão também foi uma maneira de facilitar a administração. Depois a gente tem aí a divisão do Brasil já em princípios do século XVIII. Já aí, vendo, vocês vão perceber que alguns territórios aí ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas, que aliás criou uma série de tensões entre Portugal e Espanha. Né? Mas a gente percebe aí que já temos, por exemplo, algumas capitanias, né? Pernambuco, São Paulo e Minas do Ouro, Rio de Janeiro, Bahia. Então a divisão já é bem diferente. Entre outras coisas porque aquele sistema de capitanias hereditárias apresentou uma série de problemas, que vocês vão ver provavelmente nas aulas de história. Mas o fato é que essa é uma outra divisão que mostra aí o quanto o território brasileiro foi mudando, evoluindo. E muito mais quando a gente percebe aí, ó, com o chamado Tratado de Madrid. Em 1750, Portugal e Espanha entraram num acordo. Né? Portugal, por exemplo, evocou um princípio, né, do que é o seguinte: quem chega primeiro, quem ocupa primeiro, tem direito sobre a posse da terra. Então foi o que Portugal evocou. Né? Na verdade é uma expressão latina chamada uti possidetis, a terra é de quem primeiro ocupar. Né? Então, com a mediação da igreja, inclusive isso, porque a igreja era muito poderosa, se assinou esse Tratado de Madrid. E aí o Brasil pôde expandir bastante os seus territórios. Então vocês estão percebendo aí, ó. Capitania de Minas Gerais, Goiás, o Maranhão, então vai ganhando características mais próximas do que é o território do Brasil. Né? E muito mais, quando a gente tem aí, em 1822, o primeiro ano do Brasil independente, né? Ou com a independência decretada, declarada aí com as províncias. Né? Algumas aí já bem parecidas com os nossos atuais estados. O estado de São Paulo, por exemplo, vocês vão perceber que a parte norte já está bem parecida com as fronteiras, com o desenho atual. Né? Inclusive nessa época, gente, o estado de São Paulo ele era grande e pegava partes ali do que hoje a gente chama de Paraná. Né? O estado do Paraná, na verdade, ele nem existia. Ele era um pedaço do estado de São Paulo. Né? Então, Curitiba, Londrina, Maringá, todo esse pedaço, na verdade, pertencia a São Paulo. Né? Aí, por volta de 1840, na década de 1840, decidiram dividir aí e formar o Paraná. Né? E isso vai ficar bem claro, ó, no início da República. Olha aí os estados no início da República. Então, e aí vocês vão perceber o seguinte, tem alguns estados que ainda nem existiam. Tocantins não existia. O que tinha era o estado de Goiás. O Acre também, ele ainda não estava fazendo parte do Brasil nesse momento, ele pertencia à Bolívia, e assim por diante. E depois a gente vai ter aí uma outra divisão, em 1943, né? Vocês vão perceber ali, mais para a parte superior do mapa, mais ao norte, o estado do Acre, ali já em 1943. O Mato Grosso ainda não estava dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também não tinha o Tocantins ainda. E vocês vão perceber que perto de São Paulo e do Paraná, você tem o estado de Ponta Porã, território, na verdade, o território de Iguaçu, o território do Guaporé,
lá para cima o território de Rio Branco, porque você tinha estados e territórios federais. Né? Os territórios federais, gente, foram criados como uma estratégia do governo brasileiro para proteger as fronteiras, porque considerava essas áreas aí passíveis de invasão, mais frágeis. Então era uma estratégia do território brasileiro proteger essas áreas. Inclusive, os territórios, diferente dos estados, tinham uma legislação um pouco diferente. Né? Por exemplo, aí a gente está falando de 43, o Vargas, o Getúlio Vargas nessa época, poderia aí nomear interventores, nomear pessoas para administrar esses estados sem processos de eleição direta. Né? Aliás, estávamos aí num período de Estado Novo, né, no qual aí a gente vivia um estado de exceção. Né? Depois, a gente tem aí o último mapa com a divisão atual, que foi formada depois que a Constituição Democrática de 1988 foi formada. E aí vão surgir estados como, por exemplo, Tocantins, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, vocês vão perceber que já estão divididos, né, e assim por diante. Então percebam que essa divisão que se fez aí do Brasil, ela é o resultado de uma série de influências, é o resultado de uma série de mudanças ao longo da nossa história. Então percebam, passamos por um período colonial que vai durar ali, a partir da descoberta, né, de 1500, e vai começar mesmo de maneira efetiva por volta de 1530, até 1808, quando o Dom João VI chega. Depois vai ter o período em que o Império Português transfere sua sede para o Brasil. E aí o Brasil se torna o centro do Império Português e o Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português, embora seja Brasil. E aí você tem a independência do Brasil. E depois da independência a gente tem um período em que a gente vai ter imperador no Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, até 1889. Depois tem a República, com a Primeira República, a Segunda República até as características atuais. Então, olha quanta mudança foi acontecendo. E, obviamente, se a gente está falando dessa construção e desse tempo todo, muita coisa aliás, aconteceu para que a gente pudesse hoje ser chamado, ser denominado de brasileiro. Porque você falar, por exemplo, para alguém, se você voltasse com uma máquina do tempo no século XVI e chegasse para alguém e falasse, bom, o que é ser brasileiro? Ele vai pensar, bom, eu não sei nem o que é Brasil. Porque naquele momento se tinha identificado, por exemplo, o que os portugueses iam chamar de Terra de Vera Cruz, depois de Terra Santa Cruz, e depois isso aqui ganha o nome de Brasil. Né? Então percebam que é uma construção que leva tempo, muito tempo. Alguns países levaram muito mais tempo do que o Brasil para formar os seus territórios. Então, tudo isso faz parte dessa nossa construção histórica, faz parte dessa nossa identidade enquanto brasileiras, enquanto brasileiros, e uma das questões mais importantes é perceber justamente que todas essas influências, todos os conflitos, todas as guerras, todos os combates, tudo isso acabou contribuindo para a formação daquilo que hoje a gente chama de República Federativa do Brasil ou simplesmente Brasil. Um país no qual a gente tem uma Constituição democrática e na qual a gente tem uma democracia participativa. Porque nós, brasileiros, elegemos os nossos representantes, que vão atuar na presidência, no Senado, nos governos de cada estado do Brasil, em cada um dos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal, e também nos mais de 5.500 municípios. Sendo que o estado de São Paulo, por exemplo, aí tem 645 municípios, cada um com prefeito ou prefeita. Tá bom? As perguntas que eu fui me fazendo e jogando também para vocês no começo do vídeo sobre o que é ser brasileiro e o que significa isso que a gente chama de Brasil, não são de fácil resposta. Por isso que a gente usa nessa primeira aula, na aula introdutória, algo mais reflexivo, pensando e também identificando algumas pistas do que significa ser brasileiro. E principalmente, a gente faz essas perguntas para mostrar para vocês que existem várias palavras que são usadas no discurso dentro da geografia e que a gente precisa compreender essas palavras para conseguir continuar os nossos estudos. Por exemplo, a palavra sociedade. Quando a gente fala em sociedade, a gente está pensando num grupo de pessoas que compartilham algumas coisas em comum, mas, acima de tudo, vive sob certas normas, sob certas regras, sob certos valores que vão fazer com que não só a gente se sinta parte daquele grupo, porque foi ensinado, porque aprendeu a conviver segundo essas normas, essas regras, esses costumes, mas também porque outras pessoas dentro desse mesmo grupo vão reconhecer a gente como parte desse mesmo grupo. Então, entre esses hábitos e esses costumes, por exemplo, tem coisas que a gente sabe que a gente não pode fazer, porque isso pode ferir os princípios de um determinado grupo. E existem vários grupos sociais.
Existem grupos sociais que se organizam, por exemplo, em função da sua origem, em função da sua condição de vida e assim por diante. E todo esse mosaico, esse conjunto enorme de grupos sociais, de sociedades, é o que podem dar origem àquilo que a gente chama de povo. Tá? Então, as sociedades, com as suas normas, com as suas regras, com os seus costumes, suas tradições, seus valores, podem formar povo, podem formar um povo. Então, por exemplo, quando eu falo de sociedade, eu estou pensando na sociedade paulista, na sociedade mineira, na sociedade carioca, ou então eu posso pensar na sociedade, na classificação da sociedade segundo a sua condição de vida. Existem grupos sociais mais pobres, mais empobrecidos, mais ricos ou remediados e assim por diante. Então percebam que tem muitas possibilidades de a gente classificar ou de separar os grupos sociais. Mas todo esse mosaico, todo esse conjunto enorme de grupos sociais, de sociedades, vão ajudar a formar aquilo que é, por exemplo, o povo brasileiro. E o povo brasileiro, ele é um povo porque existem alguns aspectos que fazem o brasileiro ser um povo. Por exemplo, as tradições. Por exemplo, alguns costumes. Por exemplo, algumas heranças culturais. Eu dei o exemplo da faca caindo no chão. Quando a faca cai no chão, a gente falou, dá azar. Você tem que riscar 3 vezes. Então, essa tradição, além de ser passada de pai para filho, de mãe para filho ou mãe para filha, e de geração após geração, essa tradição faz com que nós, se nós somos brasileiros, reconhecemos isso. Reconhecemos o ato da faca caindo dando azar. Reconhecemos, por exemplo, a importância da feijoada na quarta ou no domingo, ou a macarronada de domingo. Reconhecemos alguns símbolos do nosso folclore, por exemplo, o saci pererê, o curupira, a caipora, o lobisomem, a mula sem cabeça, são coisas muito brasileiras. E o povo brasileiro, de uma forma geral, é ele quem vai se reconhecer dentro dessa tradição, dentro dessa cultura. E também, por exemplo, em relação ao idioma. Existem palavras que são muito particulares do brasileiro. São coisas que a gente usa aqui no cotidiano no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala em tirar água do joelho, ou tirar leite de pedra, ou quando eu uso uma expressão, por exemplo, vai cair um toró, que é uma palavra de origem indígena, toró, para chuva, que é uma coisa muito brasileira. Então percebam que todas essas expressões, todas essas particularidades é o que vão dar sentido para nós, se reconhecendo como brasileiros. E quando a gente fala isso para outras pessoas, essa pessoa que também, se ela for brasileira, viver no Brasil, ela também vai se sentir acolhida por essas expressões, vai se sentir parte de tudo isso. Né? Então, são coisas que vão ajudar a identificar. Então, mesmo a gente está falando do caso do Brasil, mas tem povos que também têm as mesmas coisas, compartilham heranças, palavras, compartilham tradições e nem sempre tem, por exemplo, um território para chamar de seu. Pessoas que fazem parte de sociedades nômades não têm um território para chamar de seu, por exemplo. Pessoas que caçam, pescam, coletam, às vezes podem dizer, bom, nesse momento eu estou aqui, mas daqui a alguns meses vou para um lugar mais seguro, onde chove mais, onde faz mais sol, não importa. Então, existem grupos que são nômades, mas também podem formar um povo. Por exemplo, eu falei também lá de Israel, é um outro caso. Os judeus, durante muito tempo, se reconheciam como um grupo social importante, portanto, depois se reconheceram como um povo, porque existem judeus espalhados pelo mundo, mas eles ainda não tinham território para chamar de seu. E isso só aconteceu aí em 1948. Um outro exemplo foi das próprias sociedades indígenas que eu dei. Algumas sociedades indígenas são nômades, então elas não precisam delimitar um território. Mas mesmo sendo nômades ou mesmo sendo sedentárias, as pessoas podem, em função de tudo isso, formar, por exemplo, um país. Aliás, é bom lembrar que povo e nação são palavras similares, como a gente viu. A gente pode falar do povo brasileiro ou da nação brasileira. O povo brasileiro ou a nação brasileira podem formar um território. E de fato a gente fez isso. Formou o que a gente chama hoje de território brasileiro. E é um território porque nós temos uma linha de fronteira, portanto nós temos uma fronteira com outros países, com outros territórios, que nos ajudam a identificar que tudo que está dentro dessa porção aqui, onde nós estamos, se chama Brasil, esse território de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e que garante a nossa soberania, para que, por exemplo, outras pessoas não nos ataquem, porque esse território é nosso e não de outros. Da mesma forma, nós não
possamos invadir outros territórios. Então, de uma forma geral, povos, nações podem formar territórios, mas nem sempre isso acontece. Como eu falei dos índios, dos povos indígenas de Israel e da Palestina. A Palestina, por exemplo, também. O povo palestino hoje não tem um território fixo para chamar de seu. Então, são alguns exemplos. E depois, a gente acabou percebendo que o povo ou a nação brasileira, tendo o seu território, tendo a sua porção aqui dentro da América do Sul delimitada, formou um Estado, o chamado Estado brasileiro. O Estado é essa estrutura, a estrutura dos serviços públicos, com serviços de saúde, de educação, de habitação, de transporte, ou seja, esses serviços que vão ajudar a dar um suporte para o cidadão se organizar socialmente. E esse Estado brasileiro, com os seus ministérios, as suas secretarias, os órgãos governamentais, a máquina pública, tudo isso vai ser governado, administrado por pessoas. E essas pessoas, na medida em que governam e que administram, elas também estão num processo transitório, porque governar, administrar não vai durar para sempre. O Estado brasileiro permanece, mas esses governantes, esse governo ele vai mudando. Portanto, Estado e governo também são palavras diferentes. E aí a gente viu, por último, as divisões, as múltiplas divisões do território brasileiro. Desde lá do modelo do Pacto Colonial, do início do Pacto Colonial, com as capitanias hereditárias, até a divisão mais atual da Constituição de 1988, e que permanece até hoje. Então percebam que o Brasil passou por uma série de mudanças no tamanho do seu território, numa série de divisões entre as porções do Brasil, até a gente chegar aos 26 estados e ao Distrito Federal, que é essa divisão do Brasil atual, com os mais de 5.500 municípios existentes. Então, tudo isso serviu aí para a gente entender um pouquinho mais o que significa o território brasileiro e saber essas diferenças entre algumas palavras. Povo, nação, território, sociedade e assim por diante, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido compreender não só o significado do que é ser brasileiro, mas como o nosso território se formou em diferentes momentos. Lembrando que é um processo. Então, portanto, a presença do tempo, a presença da história é muito importante, tá bom? Abraços a todos e a todas e a gente se vê por aí. Até mais!